Vem com a gente em mais um semanário. Hoje o semanário número 63, Claudemir Pereira. Eu ia dizer que era aquele número do pneumologista, mas tu já me corrigiu na semana passada, né? 33 que o pneumologista pede para falar, né? Não. Qualquer médico de criança também. Também. Por que será? Isso a gente ainda vai ter que responder um dia. Deve ter uma razão técnica qualquer. Isso aí. Claudemir, quer dizer, obviamente deve ser com os movimentos feitos pela garganta. Sim, provavelmente. Né? Que adivinharam lá, muito estudo, descobriram que 33 resolvia evidenciava algum problema. Exatamente. Claudemir, começar com uma pauta triste hoje, o semanário, e uma pauta inclusive de última hora praticamente, né? A gente tem aqui o propósito de trazer as principais notícias da semana, e essa pauta que eu vou trazer agora ocorreu justamente na manhã, ali no final da manhã de sexta-feira, que é o acidente envolvendo os alunos da UFSM na região de Lajeado. Um ônibus que se acidentou no trevo de acesso a imigrante, próximo ao trevo de acesso a imigrante, e levava 35 passageiros entre alunos e professores do Colégio Politécnico da UFSM, mais precisamente do curso de paisagismo. Eles iam para uma visita técnica ao Cactário Horst, e o ônibus, que é da UFSM, né, ia trafegando pela Rota do Sol, se perdeu uma curva sinuosa e caiu uma ribanceira. A UFSM, em nota oficial, disse que deslocou uma equipe para acompanhar o resgate, já decretou luto de 3 dias, inclusive não tem atividades nessa sexta e no sábado. E aí tem uma... Como tá tudo muito recente, talvez quando você estiver assistindo aí o semanário, já vai ter informações mais bem apuradas. Mas eu tenho aqui a informação de um veículo de comunicação que passou, que já são 6 mortes confirmadas. Outro diz que são 7. E tem um outro ainda que já contabiliza 10 mortes confirmadas, pelo menos 15 feridos graves. E... é o tipo de notícia que não tem muito o que comentar, né? A gente aqui também se propõe sempre a fazer comentários das notícias. Sabe que eu tenho notado que a marca desse programa está indo para o Beleléu. Pois é. Pelo menos semana passada foi assim, e hoje também. Quer dizer, como ter bom humor diante de uma circunstância dessa. Né? Como encarar de uma forma proativa e positiva a vida diante dessa intempérie absurda. Quer dizer, eu não conheço imigrante, não sei onde é que fica. Quer dizer, sei onde fica porque me explicaram isso a exaustão nessa sexta-feira, desde o final da manhã até agora que a gente está gravando o programa. Mas, de todo modo, é mais uma tragédia que se abate sobre a universidade. Uhum. Quer dizer, tem aquela que óbvia, que matou mais de 200 eu não sei se todos eram estudantes da universidade, mas... que foi da KISS, mas perto de 200, pouco mais, pouco menos, de estudantes da universidade. Foi da KISS. Agora, recentemente, nós tivemos aquele incidente lá de Mato Castelhano. Uhum. Mato Castelhano, parece que esse é o lugar, perto de Passo Fundo. Isso. Em que 2 professores foram assassinados. Aliás, até agora não se sabe quem os matou. Veja só. A polícia ainda não conseguiu solucionar o problema, embora seu esforço, que eu louvo. Mas já prenderam até um cara que depois descobriu que não podia ser porque ele estava em outro lugar naquele momento. No momento do crime. E ele teve que ser solto. Teve. Necessitava. Sim, se não foi ele, não tinha como mesmo que mantê-lo preso. Pelo menos não por esse crime. E agora esta. Quer dizer, a universidade anda carregada, né? Eu sou um cético, não acredito muito nisso, mas... Pero que las hay, né? Brujas, como diria Martim Fierro, elas não existem. Como é que elas existem? Eu não creio em las brujas, pero que las hay, las hay. Exato. Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem. Pois é. Então, agora, nós não temos, obviamente... E eu acredito que se você estiver assistindo isso aí na sexta-feira, você também não, nomes de vítimas nem de feridos que estão em hospitais.
Se sabe, extraoficialmente, que eram 3 professoras, e as 3 estão vivas. Se sabe também que... Se disse que teria havido um problema de freios no momento. Uma suspeita de Uma que suspeita seria isso. que seria isso teria sido levantada pelo motorista, que também está vivo. Também há outra informação, ou depoimento, ou dedução, ou sei lá o quê, que o motorista teria avisado quando a coisa começou a ficar ruim, que era para o pessoal se segurar, que estava sem freio. Quer dizer, mas fica o macro, sejam 6, 7 ou 10 ou mais que isso, tomara que não. O fundamental é que se tenha clareza, noção da tragédia que foi mais uma vez se abateu sobre a universidade. E isso é ruim, porque eu até ouvi uma história de que os alunos do Politécnico, Colégio Politécnico, aliás, isso não foi dito, né? Colégio Politécnico da Universidade, que chegaste a dizer isso? Sim, do curso de paisagismo. Exato. Isso aí. Que o curso de paisagismo era um curso eclético, que havia até senhores de 60 anos. Senhores de 60 anos. O senhor de 60 anos. Um senhor de 60 anos, interessado em paisagismo, que estava estudando e que iria para esse orquidário também, que era uma viagem de estudos. Então, mas aí eu ouvi o reitor falando na rádio CDN, pouco depois da 13h, onde ele falava, não sei se tinha informações sobre isso, mas falava que os estudantes eram do ensino médio e técnico, e eram jovens. Quer dizer, sejam jovens ou não tão jovens, ou não sei o quê, é um horror ver estudantes da universidade envolvidos nesse tipo de situação. Sim. É uma pena, uma lástima. E aí eu não sei, Claudemir, se é só uma impressão minha, mas eu fiquei com a sensação que esse tipo de acidente, excursões, né, de ensino, tem acontecido com mais frequência, né? A gente teve um caso ali, foi no Rio de Janeiro, foi no Espírito Santo recentemente, também muitos estudantes morreram. Agora, esse caso aqui, teve um outro numa van, acho que foi no final do ano passado, aqui perto de Santa Maria também. Aí não sei se é uma questão de que... Eu acho que é um tipo de acidente que acontece comumente, mas esse chama mais atenção pelo tipo de Sim. vítima. Sim. Não é qualidade, que não é o fato, não é o caso, nem falta de qualidade, mas pela natureza com a origem das pessoas que estão sendo vítimas desse tipo de incidente. De qualquer forma, esse tipo de acidente sempre denuncia uma situação ou outra, ou problema, um cuidado que se tem que ter com as frotas, né, com os veículos que estão transportando essas pessoas e com as estradas, né? E às vezes junta as duas situações e acabam acontecendo assim. Eu nunca estive, eu tenho um lugar lá em Erechim, que é uma cidade que eu conheço bem, que é uma decidona, mas é uma decidona. Eu sempre refugo. Por mais que eu saiba que o meu carro está com freios, eu refugo. Faz bem. Refugo porque... Mas tem gente corajosa. Tem. E aí eu já... Não sei o que é pior, não sei se pior é subir, é descer ou é subir um negócio. Não, subir desse, no né? meu alto não nem vai, né? Nem vou. Talvez dê ré. Mas, enfim. Não, e depois tem que subir, tem mais... No caso de uma estrada, aí é que eu queria chegar. Tem uma estrada ali entre Veranópolis e Bento Gonçalves, que é uma subida e uma descida, são 15 ou 16 quilômetros, entre Veranópolis e Bento Gonçalves. Cheia de curva, eu fiquei pensando, todas as vezes que eu passei por ali, quando eu morei em Caxias, no destino de Erechim, eu fazia isso uma vez por mês, pelo menos durante 2 anos e meio, 3, eu dava um jeito de passar por ali de dia que eu digo bem de dia. Sim. Tipo, das 11 da manhã às 3 da tarde. Para não ter o envolvimento com um negócio chamado neblina. E aí eu fico pensando, podia ser pior se tivesse neblina ainda. Porque se é uma estrada íngreme, que ela é íngreme, porque todos os relatos que eu ouvi nas emissoras que eu escutei, é um lugar que eu não irei. Não irei. E a não ser que seja obrigado, tipo, graças a Deus eu não tenho mais esse problema. Graças a Deus tu não é mais obrigado a nada, né? Exatamente. Muito bem. Mas já fui.
Disse, Claudemir, vai lá. Agora eu estou passando aqui por um repórter que trabalha comigo. Esse assunto é teu. E ai dele que não faça. Como ai de mim se eu não fizesse. Exato. Então, ordem se cumpre, se tu é obrigado, né? Mas, por minha espontânea vontade, não desço em lugar íngreme, mas nem a pau, muito menos subir. Então, agora, motorista não tem escolha, né? Motorista não tem escolha, eles dão um roteiro e tem que ir. E os jovens, eles estão jovens. Tudo é festa. Tudo é festa, tudo é alegria, tudo é novidade. Eu lembro das vezes em que eu viajei de excursão quando era jovem, e hoje eu me dou conta do risco Exatamente. que eu corria ao embarcar naqueles ônibus. Porque a gente, quando é jovem, quer poupar dinheiro a todo custo, né? Para lucrar 2 cervejas ali na frente, a gente escolhia o ônibus mais barato, na empresa mais barata. E aí não é o caso aqui. O ônibus era da universidade, com motorista habilitado, concursado, imagino eu, da universidade também. Não é o caso desse acidente. Mas lembro, toda vez que eu fico sabendo de um acidente assim, eu lembro dos riscos que eu já corri por economia, né? Quando a gente era jovem, a gente faz umas certas loucuras aí. Então, ao longo dos dias nós teremos mais detalhes. Provavelmente nesse final de semana já teremos mais detalhes, inclusive sobre a identidade, que nós não temos agora. Nem dos mortos, nem dos vivos. E aí fica o nosso lamento e os nossos sentimentos, né, Claudemir? Com as famílias, porque, afinal de contas, excursão de escola, excursão de faculdade é sempre um motivo de alegria, de festa, de muita ansiedade. E é festa, mesmo que seja a gente sabe que é... Não estou falando festa no sentido pejorativo. Festa que eu quero dizer de motivo de alegria. Todo mundo gosta de sair. Era uma visita técnica, então eles iam lá ver, né, muitas coisas que eles aprenderam em sala de aula e tal, nesse sentido. E aí a pessoa, o familiar em casa, está contente porque o filho vai viajar por motivos de ensino, e daí depois descobre que não vai voltar, que sofreu um acidente. Então é muito triste, fica os nossos sentimentos. De uma forma bem egoísta, já estava preocupado com 2 pessoas. 2 professores que eu conheço lá. Quando eu soube que eles não estavam, não é que eu me despreocupei, mas eu, de certa forma, fiquei aliviado. Com certeza. E aí eu fico pensando também, claro que provavelmente os parentes próximos das vítimas já foram comunicados, né? Não estão esperando, ninguém está esperando ser informado pela imprensa, mas ainda assim tu pode ter conhecidos, parentes mais distantes, amigos, namorado, que ainda pode estar na expectativa de saber se o seu ente querido está entre as vítimas fatais ou não dessa tragédia aí. Complicado. Muito, muito complicado. Claudemir, a próxima pauta, tá? Vou dar uma aceleradinha. Por favor, não pense que a gente está sendo insensível, não é isso. É que hoje a gente está com o nosso tempo um pouquinho apertado aqui para fazer a gravação do programa. Então eu já vou para a próxima pauta, que é, Claudemir, sobre a repercussão da festa de aniversário promovida pela vereadora Marina Calegaro para sua filha de 3 anos em seu gabinete na Câmara de Vereadores, tá? Na última, só para contextualizar, quem não acompanhou, na última terça-feira, dia 1º de abril, a vereadora realizou uma festa em comemoração aos 3 anos da sua filha, tá? No seu gabinete. Só que o problema, Claudemir, é que a festa ocorreu durante a sessão plenária, né? Sessão da qual a vereadora teve que se ausentar para poder estar na festa. Aí, nessa quinta-feira, dia 13 de abril, a Secretaria Legislativa da Câmara divulgou uma nota, ou foi um memorando, eu não consegui entender exatamente, tá? Se foi uma nota pública ou se foi um memorando, um ofício interno. Mas ela divulgou um documento reforçando as regras regulamentares, as regras regulamentares sobre a presença dos parlamentares nas sessões. E nesse documento dizia que a participação efetiva dos vereadores nas sessões é obrigatória e que as ausências não justificadas podem acarretar desconto no subsídio. Aí eu imagino que seja o subsídio de gabinete e não o salário, né? Ou é no salário mesmo? São coisas distintas, mas subsídio é o que recebe. Tá, então tá.
E aí a nota não cita em específico o caso da vereadora Marina Calegaro, mas ficou claro para todo mundo que recebeu que ela foi no mínimo um motivo para... Exato, foi um motivo para dizer, opa, acho que o pessoal não entendeu como é que funciona a coisa aqui, vamos esclarecer, tá? Então não foi endereçada, nem tem o nome dela, nem cita o caso, mas ficou claro que tenha sido por esse motivo a divulgação dessa nota da vereadora Marina Calegaro, que inclusive postou foto na sua rede social durante a festa e que o horário casava ali com a sessão. Aí me passa duas coisas, né, Claudemir? A primeira é que talvez os vereadores, e a vereadora Marina Calegaro não é de primeira viagem, mas que talvez os vereadores às vezes nem... Não se dão conta. Não tenham noção do regulamento da própria casa, né? Das suas obrigações, digamos assim. Mas aí eu tenho uma outra reflexão, que é a seguinte, e aí eu queria te perguntar. Precisava ter sido na hora da sessão para mesmo assim se entender que não é algo que deveria ser feito? Eu vou refazer a colocação aqui. Eu entendi. Independente do horário que for, o gabinete de um vereador é lugar para fazer festa de aniversário? Não sei se eu estou sendo demasiadamente chato, porque chato eu sei que eu sou, mas se eu não estou sendo demasiadamente chato, ou se realmente não cabe esse tipo de coisa. Porque ali para mim não é lugar para fazer festa de aniversário. Eu não vou julgar porque não é a minha função. Tem instâncias para isso. Mas eu pessoalmente acho que é inconveniente. Inconveniente a utilização do local de trabalho, que é público, para atividades particulares. Eu penso assim. A não ser que haja possibilidade expressa, e parece que não há, de liberação expressa para isso, e acho que não há, pela nota da Secretaria Legislativa, Diretoria Legislativa, coisa que vale, me parece que foi um exagero. Agora, não acho que tenha sido também de propósito, vamos deixar claro. Talvez tenha sido o fato de não haver outra oportunidade. Estou tentando ver. Sim. Não, também penso da mesma forma que tu, claro. Não acho que tenha sido de caso pensado, não acho que tenha sido de maldade. Foi inconveniente. Isso sim. É porque o que eu pergunto é porque veio à tona o assunto em relação a essa nota ou esse documento emitido pela Secretaria Legislativa, porque ela teria se ausentado por causa da festa. Mas ninguém discutiu, eu não vi pelo menos ninguém discutindo, o fato da festa ter sido feita dentro do gabinete. E é diferente para quem estiver nos assistindo, só para entender. Eu já trabalhei em repartição pública, já trabalhei na prefeitura, inclusive, e quando tinha um colega de aniversário, a gente pedia um bolinho, um salgadinho, 30 minutos antes de sair, de terminar o expediente, todo mundo parava o que estava fazendo, e ali cantava parabéns e tal. Esse caso aqui é um pouco diferente, é o aniversário da filha dela, não é dela. A gente não está falando aqui de um aniversário de nenhum dos assessores legislativos e nem dos vereadores, porque daí é comum acontecer. No ambiente de trabalho ali, o pessoal canta um parabéns para quem está de aniversário e tal. Ninguém está demonizando isso. A questão é que era aniversário... Nem estou demonizando a festa de aniversário da criança. Também é, mas só porque me pareceu um pouco fora de contexto isso, fazer aniversário... Acho que isso aí que deu origem ao fato de ela não ter votado, ou ter se ausentado da sessão, não sei se votou ou não votou, mas é que a nota também dá margem para a gente imaginar que ela não tenha votado alguma coisa, ou tenha atrasado uma votação. Só que dá margem também para entender que se não fosse no horário da sessão, tudo certo fazer a festa. E aí é isso que... Né? Uma coisa ou outra, ou as duas coisas não valem. Então... Parece que ficou impreciso isso aí, né? Parece que uma coisa pode, desde que não seja na hora da sessão. Da sessão, exatamente. Agora, eu quero crer que não tenha sido de caso pensado. Claro, também. Eu imagino que sim. Porque senão seria o fim dos tempos. Se bem que o fim dos tempos já aconteceu faz tempo e a gente não se dá conta. O fim dos tempos já começou, né, Claudio? As horas. Sabe, eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu assisto muito filme... Gosto de filmes de ficção científica, eu tenho pavor. Filme pós-apocalíptico, né, de fim de mundo, para ser mais claro aí para os nossos telespectouvintes, filme de fim de mundo. E aí os filmes de fim de mundo, muitos deles têm uma coisa em comum,
que é o início do filme, é alguém com uma TV ou um rádio ligado, com notícias trágicas uma atrás da outra, sendo, né, passando ali no rádio e na TV. Esse momento já chegou. É só notícia trágica uma atrás da outra. Tu liga um rádio, uma televisão, um canal de televisão, principalmente de nacional ou internacional, é só terremoto, tsunami, assassinatos em massa, acidentes, né? E intempéries climáticas e... Nossa Senhora, Aí eu fico com a sensação que eu estou assistindo um filme de fim de mundo desses aí. O início é sempre o mesmo. E sempre tem também um cientista sendo ignorado pelas autoridades políticas, né, nesses filmes. Geralmente tem um cientista com uma pasta cheia de dados e documentos que vai lá no gabinete de algum presidente dizer tal coisa vai acontecer. Sai daqui! Tu é louco! E aí ele vai embora e acontece o que ele falou. A propósito disso, não tem nada a ver com as calças, mas eu vou dizer igual. Eu não achei meio, com todo respeito que me parece a instituição, achei meio oportunista por parte do Ministério Público entrar com a pedindo indenização de 50 milhões para a Prefeitura de Porto Alegre, responsabilizando pela chuva. Opa, né? Não que a Prefeitura não tenha responsabilidades administrativas. Acho que teve sim. Mas só a Prefeitura? Não. Só a Prefeitura? Me lembro de um outro caso aí que falta gente no Banco dos Gaus. Uhum. Mas enfim, isso aí não está na pauta. Como a nossa pauta aqui é local, né, Claudemir? A gente vai se furtar esse comentário apenas. Assim. Vamos falar nisso só ano que vem, quando tiver eleição para o governo do Estado. Verdade. Se ainda estivermos aqui. Verdade. Não, estaremos. Tu garante? Garantir não garanto, mas tem uma leve impressão. Uma leve sensação. É. Então tá. Que a tua leve sensação seja pesada a sensação. Exato. Claudemir, e a última pauta para a gente continuar na Câmara de Vereadores. Não, acredito. Tu tá perseguindo os caras. Não. É que a Câmara de Vereadores está sabendo o que é ser a Corsã por uma semaninha só. Só isso, né? Porque a gente parou de falar da Corsã agora, sabe né? que esse negócio da Corsã? Por quê? Por que parou? Quer saber por quê? Por quê? Perdeu a graça. Parece que a gente está... O espectador, ao ligar... É esse o assunto? Ouvir, não é a Corsã agora, não. Não, só estou falando que... Eu estou escrevendo um negócio na coluna esse final de semana sobre isso. Sobre a Corsã? Não sobre a Corsã, não. Sobre a falta de assunto. Falta de assunto. É, porque a falta de assunto está tão grande que a gente tem que escrever sobre ela, né? Pô, tem razão. Uma metalinguagem. Olha, isso aí dá uma tese de comunicacional, hein? A metalinguagem. Não sou bom nisso. Mas aqui, ó... quem assiste o semanário e pega ali, sei lá, um trecho, vai pensar até que é um semanário atrasado se a gente for falar da Corsã. Não, por isso que eu larguei um pouco de mão a Corsã. Não tem como. Mas qual é o assunto da Câmara? O assunto da Câmara é um assunto... Tá aqui na minha pauta tudo bonitinho, mas eu vou até mudar a ordem aqui no meu negócio. Faz mais de um ano, ou quase um ano, Claudemir, tá? Que eu trouxe uma pauta aqui no semanário sobre o novo prédio. Era uma reunião que aconteceu e que determinaram que as obras iam voltar e que o prédio ia ser finalizado em X tempo. Esse X tempo já passou e eu lembro que tu foi bem enfático aqui no programa, dizendo, não vai acontecer. Vocês me desculpem, não estou torcendo para que não aconteça, mas não vai acontecer. O prédio não vai ser entregue neste tempo. Pois bem, o período já acabou e a obra sequer foi retomada, quanto mais concluída. Então, tu tinha razão, Claudemir. Não vai acontecer e não aconteceu. E aí, agora, a Câmara divulgou, esta semana, que vai fazer a contratação de 2 profissionais, 2 novos profissionais. Um arquiteto e um engenheiro, com o objetivo de destravar a obra, né? Fazer com que a obra do prédio seja retomada, já que está parado há 10 anos, né? Aquele novo esqueletão ali, porque agora o antigo esqueletão não existe mais, tem um novo, né? Que é o da Câmara. E o contrato será de 24 meses, tá? Não está claro ali, não foi divulgado, eu acho, quanto que cada um vai ganhar, nem se é por mês ou se é contrato único. As duas categorias têm piso profissional. E mas será que daí vai pagar só o piso? Será que vai ter gente inscrita daí? No mínimo piso. Pois é. Olha que vai ter gente. Pois é. E aí,
Deixa eu só, porque como eu inverti a ordem do texto da coisa ali, eu me atrapalhei bom, aqui um pouquinho. Vai em frente. Mas olha só, a contratação vai ser feita por meio de processo seletivo baseado em critérios técnicos com análise de currículo, inclusive. Ou seja, não vai ser um concurso. O pessoal vai largar currículo lá, eles vão analisar o currículo, de repente vão chamar para uma entrevista, tem que ver porque o edital ainda não foi liberado, ele vai ser liberado no segundo semestre e ainda vai ter que vai ser aprovada a lei que libera a contratação. Você sabe que isso aí tu me proporciona dizer outra coisa, que não é o caso daí. Mas sabe para que existem os concursos com entrevista? Não estou fazendo nenhuma... Não estou fazendo alusão política, não. É etária. É para afastar os velhos. É mesmo. Eu Claro. Achava que era para não favorecer, não correr risco de favorecer ninguém. Isso aí também é uma questão muito subjetiva. Mas eu estou deduzindo. Quando eu vi um concurso, eu que já tinha entrado em anos, isso aí permite uma... Vamos deixar para lá. Era um sujeito entrado em anos. Não é uma frase muito feliz, auspiciosa. E aí, depende, mas deixa para lá. Então aí o que ia fazer? Esse concurso não vou fazer. Tá tudo muito bem, até que lá no fim da bica lá tinha uma entrevista. Era nessa hora que eu vou dançar. Eu que eu digo porque eu tinha mais de 40. Sim. Nunca fiz concurso por causa disso. Muito subjetivo, né, Claudemir? Nesse caso aqui nem fala em concurso, não fica claro se vai ter uma prova. Nesse caso eu não sei. Mas eu acho que se elaborar bem os critérios da seleção, acho que não tem risco, tá? O problema todo é o seguinte, ó. O edital nem saiu ainda. Então eu não estou aqui largando indireta para ninguém. Não. Mas provavelmente se não for ter uma prova para as pessoas responderem as questões e avaliar pela melhor nota e tudo mais, se não tiver isso, independentemente de quem for contratado, vai surgir algum zum depois. Que o fulano é primo do marido da cunhada, da enteada do vereador tal. Então, mas eu acho que dava para evitar isso aí. Tá? Vamos acreditar nas pessoas. Tá? Mas dava para evitar esse tipo de coisa. Porque a gente sabe que as pessoas são... Né? Existe uma patrulha, principalmente sobre a Câmara de Vereadores, existe uma patrulha. Mas aí, como eu digo, pode ser que o pessoal, que a Câmara de Vereadores, inclusive, nos informe aí, nos corrige e diga, não, vai ter prova, só não foi... Não vai ter prova, vai ter análise de currículo. Pode ser. É que aqui está dizendo que vai ser análise... Mas aí o que tem que definir não é o problema da análise de currículo. Processo seletivo baseado em critérios técnicos objetivos, incluindo análise de currículo. Então tá. Vamos aguardar, então. Não fica pré-julgando. E a obra, Claudemir? A obra vai para as calendas. Porque olha aqui, o edital vai ser divulgado e o objetivo, né? As 3 frentes principais. Eu li na matéria da Câmara, que eu reproduzi no site, salvo engano, que o presidente quer, pelo menos, avançar alguma coisa esse ano. Vai avançar, vai contratar os caras. Porque só o edital vai ser liberado só no segundo semestre. Porque na pior das hipóteses vai demorar mais 2 anos. Pois é. E aí o objetivo é a correção das falhas estruturais existentes. O negócio nem... Ai, desculpa, gente, mas o prédio está lá há 10 anos e aí já tem falha estrutural existente, né? Mas tá... É claro, inclusive não vai ser reconstruído o prédio. Pela intempérie. Eu acho que estão perdendo tempo, mas em todo caso... Como tá, o problema é o seguinte, é que se não retomar, vai ter problema de improbidade. Exato. É por isso que tem essa preocupação toda para fazer alguma coisa com aquilo lá. Uma tauba. Uma tauba lá no negócio. Aí esses profissionais vão ser responsáveis também por adaptação do projeto principal para um modelo mais enxuto e eficiente. Ou seja, o troço já não serve mais. Já não vai ter mais aquele auditório que ia ter e tal. E aí a retomada definitiva da obra também vai passar por esses profissionais aí. Mas afinal de contas, como disse alguém, olha o que o povo fala, que povinho mais sem vergonha. Viu o que o povinho fala? Claro que tem que ter obra, vamos botar mais um CC em cada gabinete, tem que arranjar lugar para as pessoas. Viu só? É impressionante, né? Dá margem. Sabe quantos funcionários tem na Câmara? Não.
A última vez que eu vi eram 136. 136. Agora não sei se é 136 mais os CCs ou incluídos os CCs. Mas não importa, o que for, se for sem os CCs... 136 servidores, eu acho muito, Cláudio. Então é com os CCs. Eu acho que deve ser contando todo mundo. Bom, tudo bem. 21 dá quase 20% mais. Precisa espaço para essa gente. Não vão se reunir todos ao mesmo tempo. É que é aquela coisa também, né? Então, por isso tem que construir mais um prédio. Não necessariamente esses novos CCs vão trabalhar 100% do tempo em gabinete, né? Porque o vereador tem essa premissa de estar na rua, estar na comunidade. Não. Quero saber quando tiver uma reunião, como é que eu vou ter que fazer. Pois é. Reunir todo mundo. Não vai dar, não tem espaço. Não, mas se dá para fazer uma festa de aniversário dentro do gabinete, tem que dar para fazer uma reunião com seus assessores, né? Gabinete, mas não, eu vi as fotos, cara. Não tem mais que 10, 12 pessoas aqui. Pois é. Sim, mas é por 1h30. Mas né? Quantos CCs aí com esse um a mais que vai entrar? Para ouvir, tu bota 150. Aliás, para comer, tu bota 150. Agora, para ouvir, tu não vai botar 20. A não ser que faça. Eu sou adepto da reunião com comidinha, tá, Claudemir? Que aí tu consegue prender o pessoal ali, pelo menos por um tempo tu prende. Que coisa, sério. Quando eu faço reunião com a minha equipe lá, eu sempre compro um regabofe ali, coloco. Por isso que tu é querido pela equipe. Chazinho, um refrizinho, um docinho, um salgadinho, um negócio ali, vamos fazer a reunião. Nunca me convidou para reunião dessa. Não, é que eu não faço para o teu pessoal. Beijo para minha equipe. Tá bom. E o pessoal do claudemirpereira.com.br pode requerer aí, pleitear uma reunião com Comes e Bebes. A nossa a gente faz sempre virtual. Malandro, né? Malandro. Mas, cá, um está em Porto Alegre, o outro está na universidade, eu estou em casa, às vezes estou fora de casa também, só virtual. Tá bem, tá perdoado então. Tá perdoado. São 3 pessoas. Mas não pensa também que eu faço muita reunião, não. É uma que outra, né? Não é? Eu não faço reunião nenhuma. Eu sou do time que... Sabe aquela camiseta? Esta reunião poderia ter sido um e-mail? Eu sou desse time aí. Tem coisa que dá para resolver no WhatsApp, não precisa reunião. Tá bom. Reunião é quando a coisa precisa muito. Mas, enfim. É isso, Claudemir? É isso. E mais meio quilo de farofa. Mais meio quilo de farofa. É isso aí. E aí eu já fiz questão, inclusive, de deixar a pauta do acidente no início do programa para a gente poder, ao longo dele, descontrair um pouquinho aí, mas a gente sabe e fica, mais uma vez, os nossos sentimentos e força aí às famílias das vítimas fatais e também dos feridos, porque a gente não sabe a situação dessas pessoas. A minha solidariedade é quem vive a universidade. Sim. Porque as pessoas, puxa vida, são colegas. E é início de semestre, né, Claudemir? Pensa os bichos. Eu logo já pensei na gurizadinha nova que entrou. Os sobreviventes do curso politécnico, né? Sim. Eu não sei qual é o ano desse pessoal. Deve ser mais no final. Não tem essa informação. Essa informação a gente vai ficar devendo. Mas tá. É isso aí, conseguimos bater a nossa meta, Claudemir. Batemos. A nossa meta aqui interna, que o pessoal de casa não sabe, de um certo horário aí que a gente tinha que terminar o programa antes dele. Então é isso, muito obrigado para você que nos acompanhou até o final. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Pode nos xingar com educação. Sem educação também. Existe isso de xingar com educação? Eu quando sou xingado, sempre sem educação. Então tá. Então pode nos xingar com educação. E compartilhe aí para quem puder, não importa se for no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify, onde for que você estiver nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, como dizia o Faustão. Fechar, antes de dizer tchau. A Prefeitura divulgou uma nota de pesar em relação ao acidente lá de imigrante. Uhum. Solidarizando com a universidade, com as vítimas e seus familiares. Perfeito. Então é isso. Força aí para a família, para os entes queridos, para os amigos e para a comunidade da UFSM em geral. Tá bom? Valeu, tchau, tchau. Tchau. Até a próxima sexta-feira.